A pessoa que é apegada demais aos bens terrenos, né? Então, Jesus queria dizer isso, olha, a pessoa que é muito apegada aos bens terrenos, entende muito e não consegue, só vive pelo dinheiro e para o dinheiro, dificilmente vai conseguir o reino dos céus, né? Por quê? Porque ela vive com os olhos voltados para este mundo, né? E olha que o rapaz, até aquele momento, por que ele saiu chorando? Porque pela primeira vez, aquele rapaz sentiu na alma dele o que era um pecado mortal. Ele nunca tinha cometido um pecado. Naquele momento ele cometeu um pecado. E conta o primeiro mandamento ainda: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E quando ele sentiu que ele pecou, que ele não tinha força, aí rachou de vez e ele achou a cabeça chorando. Agora tinha um apóstolo do lado dele que perguntou assim: mestre, quando Jesus falou essa frase, né, do cabelo e que o rico não entrará nos céus, o apóstolo perguntou: mestre, então quem se salvará? Olha a pergunta do apóstolo, viu? Porque o apóstolo ali, na linguagem dele, ele entendeu o seguinte: olha, todo mundo que é apegado ao bem material está com dificuldade de entrar no céu. Então quem é que vai se salvar? Porque todo mundo tem um bem material, né? E esse que perguntou quem era? São Pedro. E por que São Pedro ficou preocupado? Não vou contar toda a história, porque senão vai ser longo. Vou dar logo o prato feito para vocês, né? Porque São Pedro tinha o barco dele, estava arrendado. Ele não abandonou o barco estava alugado. Ele estava com a poupança dele lá, né? E São Pedro tinha 3 apegos: o barco, uma rede de estimação, rede de pescar. Agora vocês estão todos sentados, os homens principalmente, né? Terceiro apego de São Pedro, a sogra. Olha aí. Porque ele era viúvo e a sogra era como se fosse a mãe para ele, né? Até que Jesus teve que voltar e curar a sogra de Pedro, senão, né? Aí Jesus respondeu: aquilo que ao homem não é possível, a Deus tudo é possível. Ou seja, nós, pela nossa natureza, nós viemos dessa terra, então nós somos apegados aos bens terrenos. Mas nós temos que nos entregar com a graça de Deus, e com a graça de Deus a gente consegue se transformar, entendeu? Mesmo porque, uma vez eu vi num livro, eu achei até interessante isso: os santos da Igreja Católica Apostólica Romana, mais de 80% dos santos, 80%, não é 100% não, 80% dos santos da Igreja Católica eram ricos, e riquíssimos. Sabia dessa ou não? A maioria dos santos da Igreja Católica vieram de famílias muito ricas, e alguns vieram de família pobre. Mas a grande maioria que se converteu e virou santo, né? Tem um santo que eu sei que todo mundo conhece aqui, né? Qual o santo que largou tudo e foi? São Francisco de Assis. Mas São Francisco de Assis ainda não era muito rico. Era classe média, média alta, assim, comerciante. Não era tão rico assim não, né? Era um riquinho, vamos dizer, né? A gente teve santos mais ricos que ele. Por exemplo, Santo Inácio de Loyola, muito mais rico que São Francisco. São Francisco Xavier, não tão rico quanto Santo Inácio, mas mais rico que São Francisco de Assis, né? Vou falar de um santo agora que ele nem sequer largou tudo para servir Jesus, mas já é beato, e ele é de uma das famílias mais ricas da Europa. Morreu com 16 anos. Quem é que sabe? Carlos Acutis. 16 anos. De uma família riquíssima. Não precisou largar nada. Embora ele desse a mesada dele para os pobres. O pessoal nem sabia, ele estava ajudando os moradores de rua, comprando barraca, comida e tal. O pai dele dava muito dinheiro para ele e fazia o que ele queria, né? Mas ele não precisou assim abandonar tudo para... Ele vivia na vida que ele estava acostumado ali, mas muito religioso, né? Não vou contar toda a história do Carlos Acutis, mas se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho da vida dele, a parte principal da vida dele, vocês entram lá no YouTube, Mensageiros de Fátima Brasil, e procura lá nos vídeos a foto com ele, com o Carlos Acutis. Tem duas, uma com ele sorridente e o outro que está com o corpo incorrupto. E detalhe, hein? É um santo do nosso século, 2006, portanto, 2006? 2006, né? Portanto, século 21 já, né? O primeiro santo do século 21. E o corpo dele está incorrupto, principalmente o coração, né? Os jovens aí sabem que é corpo corrupto? Tu sabe que é um corpo corrupto? Depois que a gente morre, a gente vira pó, não é?
Então, Deus, às vezes, Deus preserva alguns corpos e alguns santos que não se desfaz. Entendeu? Você olha para ele assim, parece que está dormindo. Alguns já têm 100, 200, 500 anos já. A ciência não consegue explicar. E o caso desse rapaz, ele foi enterrado, como todo mundo, e quando for fazer a exumação dos ossos, o corpo dele estava intacto. Está lá, numa unha de vidro, cristal. Né? Interessante, né? E veio de família rica. Então quer dizer que não é porque é rico que não vai se salvar. Não é isso que Jesus estava falando. Mas é o apego. Bom, eu não era rico, nem chegava perto de São Francisco de Assis, né? Aí, nem também era santo, né? E aí eu falava uma coisa dessa para mim, que eu era moço rico do Evangelho, eu falei, vixe, agora acabou comigo, né? Quer dizer que eu estou apegado, né? Aí eu falei, não, faz o seguinte, onde é que vai chegar a santa mesmo? São Luís do Maranhão. Bom, faz o seguinte, eu vou me casar, aí eu passo minha lua de mel lá, 30 dias, né? E aí se minha esposa gostar, eu fico. Se minha esposa não gostar, eu volto. Eu disse para ela, vou dizer que você não gostou. Nem casado estava, já estava jogando a culpa para a mulher. Viu como é brasileiro? Né? Tentando escapar, né? E chegamos lá em São Luís, começamos a missão, o nosso horário era das 5 da tarde, e o outro casal, 8 da noite. E aí, quando já estava na última semana daquela decisão, não, vamos mandar uma carta lá para Portugal, dizer que é muito bonita a missão, olha, a missão fenomenal, missão linda, maravilhosa, vai ficar para outra. Né? Falar isso. Uma senhora, como vocês aqui, chegou aqui, está um pouquinho parecido contigo, viu? Ela chegou aqui e ela tinha um câncer de pegar todo o estômago e uma terça parte do intestino. Disse para mim, olha, eu queria dizer para o senhor que antes de eu sair, que Nossa Senhora me curou. Curou como? Agora, nesse momento, sentindo Nossa Senhora removendo toda a doença. E eu tenho um câncer que pega todo o estômago e uma terça parte do intestino. Portanto, é uma metástase grande, né? E a família tinha dito para mim que parece que o médico tinha se espalhado. Não era só que tinha se espalhado. Eu falei, mas só tem alguma coisa marcada? Tem cirurgia? Aí falei um monte com ela para ela poder ir, para ela ir, né? Ela, tá bom, senhor, eu vou sim, mas só para calar a tua boca. Ela, calar a minha boca. Tá bom, pode calar à vontade. Mas nem dei muita bola não, achei que fosse uma coisa meio da cabeça dela. 3 dias depois, confirmação dos médicos. A mulher estava curada, não tinha nada. Deu até uma confusão entre o médico e o laboratório, que ele queria processar o laboratório. O laboratório mandou o exame que tinha feito antes, né? Para São Paulo, Rio de Janeiro e Estados Unidos. E comprovou que era uma mulher que estava com câncer, se é maligno, né? E o DNA era dela mesmo. Não tinha sido trocado, não. O que houve então? Um milagre. E olha que, lembra que eu falei que há 15 anos eu rodava o Brasil? E desses 15 anos, os últimos 5 eu acompanhei algumas imagens aqui no Brasil. Mas nunca tinha visto um milagre desse. Olhei para minha esposa e disse assim, olha, querendo ou não, eu e você foi o instrumento que Nossa Senhora utilizou para levar essa santinha até a casa dessa mulher. Mas não será um sinal que Nossa Senhora está dando para nós, não? Que a gente deve continuar essa missão. E se a gente não continuar, no dia do juízo, vai aparecer todas as famílias que poderiam receber essa graça, ou um milagre, ou uma conversão, e não receberam porque faltou o nosso sim. E diga-se de passagem, São Tomás de Aquino diz o seguinte, na época de São Tomás, hoje a gente pode dizer a mesma coisa. A China até hoje não foi convertida, porque era papel do moço rico converter a China. Impressionante, né? E ele não disse sim, até hoje a China está, né? Então, é porque falei para ali agora, vamos ficar e servir a Deus ou vamos voltar para a nossa vidinha lá? Nós estávamos em Presidente Prudente, lá em São Paulo. Nós vamos ficar e servir a Deus, tá bom. Aí peguei lá para minha irmã, vai lá, desaluga a casa, pega os móveis, o carro, faça o que quiser, não volto mais, né? Aí nós temos 22 anos de casado e 22 anos que acompanhamos as imagens peregrinas. Tivemos diversos milagres por vários lugares do Brasil, inclusive depois de São Luís, teve também aqui Fortaleza, Recife, Paraná mesmo, São Paulo, voltamos para Fortaleza de novo. Essa é a segunda missão aqui em Fortaleza. Como é que nós viemos para Fortaleza? Através dos padres do Pia Marta do Montese. O padre Raimundo é nosso tutor, conhece lá a igreja Nossa Senhora de Nazaré, né? O padre Raimundo é o pároco lá e é o tutor dessa missão. Nosso orientador, a gente fala, tem um nome que dá, diretor espiritual, vamos dizer assim, né? Mas também ficamos 10 anos na paróquia de São João do Tauape, fazendo o primeiro sábado, né? Que até foi lá, né? E agora esse ano nós estamos fazendo o primeiro sábado na Igreja da Piedade, a pedido do padre Marcelo, lá da Igreja Nossa Senhora da Piedade, que é da Dom Bosco, né? Esse ano nós estamos lá, né? Mas
A missão ela é para englobar tudo. Qual a principal missão que o padre de Portugal deu para nós? Olha, vocês vão nas famílias, na igreja doméstica, e vão fazer o texto e explicar os pedidos de Nossa Senhora. Até agora o que eu falei foi só a introdução. Agora que eu vou entrar na palestra de 2 horas, tá bom? Mãe, tá firme aí. Tô brincando aqui, já vou falar que os pedidos de Nossa Senhora. Então, por que nós estamos aqui? Porque Nossa Senhora, quando ela apareceu aquelas 3 crianças, né, Lúcia, Jacinta e Francisco, ela fez algumas profecias, mas fez 3 pedidos, né? E o padre Antunes, na época, né, ele até falou, ele muito bem disse, falou, olha, não vai falar dos castigos de Fátima, que todo mundo já está vendo. Abriu a televisão, você já está vendo. Não precisa mais falar. O que precisamos levar para as pessoas é, primeiro, a esperança que Nossa Senhora deu da vitória. Por fim, meu imaculado coração não fará. E como é que nós vamos chegar nessa vitória? Atendendo os 3 pedidos de Maria em Fátima. Quais são esses 3 pedidos, então? A consagração, a reza diária do Rosário e a devoção do primeiro sábado. Bom, a consagração de São Luís Maria Grande Montfort, no livro dele, você já ouviu falar, Tratado da Verdadeira Devoção, ele diz o seguinte, uma linha só que está lá, que ele faz consagrado a Jesus por Maria é um ato de vontade. Então, quando você tem um ato de vontade, eu quero ser consagrado a Nossa Senhora, diante de Deus já está consagrado, né? Mas, para aqueles que puderem fazer o curso, a gente sempre aconselha para você se aprimorar na consagração. Mas não é o curso que lhe faz consagrado, mas é um ato de vontade. Eu quero ser consagrado a Jesus por Maria ou a Nossa Senhora, mesmo que a pessoa esqueça depois, mas diante de Deus já está consagrado, né? Agora, tudo que nós fazemos nessa vida, sempre tem um ato material que representa o ato espiritual, né? Por exemplo, vai casar, usa o quê? Aliança, né? Sabe como é que chama aliança na Espanha, não? Algema. Algemou agora, né? Acabou, né? Bom, então, como é que nós vamos representar a nossa consagração hoje aqui, né? Através da coroa. Então, Nossa Senhora trouxe a coroa justamente porque a família aqui vai representando a todos, né? Quando coroarem Nossa Senhora, estaremos dizendo sim, eu amo e quero servir. Então, para nós, essa coroa, ela simboliza a nossa consagração. É uma coroação votiva do devoto, aquele que se entrega ao serviço de Maria, para lutar por ela, né? Porque quando a gente faz uma coroação, é como um ato de vassalagem. Já ouviu essa palavra? Não? Ato de vassalagem? Sério, nem você. Já ouviu essa palavra? Jovem, não. Vocês nunca assistiram o filme de Cavaleiro Medieval, não? É mesmo? Rapaz, né? Rei Arthur, alguma coisa assim, nada. Nunca ouviram falar? Todo rei tem seus vassalos. Dentro dos vassalos tem os cavaleiros. Mas independente do vassalo inferior ao cavaleiro, todos fazem um ato de vassalagem, um ato de entrega. Olha, eu vou servir ao meu Senhor. E servir significa lutar, né? Então, quando tinha que defender o castelo ou o reino, não era só os cavaleiros que iam lutar, não. Todos os homens da região eram convocados, né? A partir de 16 anos já podia ir para a guerra, né? E aqueles que se destacavam, mesmo sendo servo, quando se destacavam, muitas vezes ganhavam um título, né? De pajem, de cavaleiro, depois ia para barão, e assim iam até chegar à alta nobreza. Mas era um ato de entrega. Olha, eu vou ser o vassalo súdito desse rei. Então eu vou lutar pela glória dele, por esta bandeira. Então quando a gente coroa Nossa Senhora, nós estamos fazendo um ato de vassalagem a Jesus pelas mãos de Maria, dizendo, olha, Jesus é um grande general, ele tem várias tropas. Eu escolhi essa tropa aqui, vou lutar embaixo dessa bandeira. Qual é a bandeira? Triunfo do Imaculado Coração de Maria. Então eu vou lutar por Jesus, mas por esse pelotão aqui, que chama-se Coração de Maria, entendeu? É um ato de vassalagem a Nossa Senhora, né? Ou se quiserem, agora tem uma coisa, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, os mosqueteiros. Até ela ouviu falar, né? Bom, o rei tinha os seus mosqueteiros, o chanceler tinha os seus mosqueteiros, mas o que poucos sabem é que a rainha também da França, como de outros também tinha sua guarda pessoal, também tinha seus mosqueteiros, vamos dizer assim.
que tinha um ato de vassalagem em defender a rainha. Toda rainha tinha essa guarda pessoal, né? Então nós somos convidados hoje a ser essa guarda pessoal de Nossa Senhora, né? Só que o detalhe é que em vez de usar uma espada, aquela espada mesmo, né, nós vamos usar uma outra espada que Nossa Senhora nos deu, que é o rosário, o texto, né? E inclusive Nossa Senhora até, ela menciona o texto como espada. Sabe aonde que ela menciona? Não vou cortar aqui umas partes aqui para ficar interessante. Esta espada vos dará a vitória. Eu estou cortando o começo e o fim da história, só a parte da espada. Sabe onde foi que Nossa Senhora falou isso, irmão? Esta espada vos dará a vitória? Foi em Fátima? Não. Foi no Brasil. Dia 8 de março. Onde foi que Nossa Senhora apareceu dia 8 de março? Ninguém sabe? Não, não foi isso. Não. Já ouviram essa oração? Ó Virgem dolorosíssima, vossas lágrimas derrubarão o império infernal. Já ouviu? É a mesma aparição. Onde é? Dá uma pista. Opa, quem falou aí? Aê, até que enfim, ela aí. Campinas, Nossa Senhora das Lágrimas, né? A história é muito longa, mas quem quiser conhecer a história de Nossa Senhora das Lágrimas, entra lá no YouTube, Mensageiros de Fátima. Todo mundo já esqueceu. Brasil. Ufa, quem falou? Eu vou começar a dar prêmio agora, vocês. Ganhar prêmio agora, até que tem uma salvou aí, né? Vou repetir aí. No A gente YouTube. tem que deixar todo mundo dizer alguma coisa, né? Mensageiros de Fátima, Brasil. O rapaz que fala lá é meio sem sal, mas a história é boa, viu? Vocês perdoam a parte do rapaz e olhem aí o contexto da história, porque a história é muito interessante, né? Eu fiquei maravilhado com a história de Nossa Senhora das Lágrimas. Na verdade, eu nem dava muita atenção, achei que a igreja não estava reconhecendo e tal. Aí conheci um padre que estava de passagem aqui, né? Ele foi numa comunidade que estava Nossa Senhora, e ele falou que é um dos poucos padres aqui do Brasil que vai atrás dessas aparições para reconhecer o Vaticano. E ele falou, não, meu filho, pode pregar que essas 3 aparições aqui são reconhecidas, pode falar. Simbres, que alguém falou aí, Campinas, que é Nossa Senhora das Lágrimas, e Erechim, que é Nossa Senhora de Santa Cruz. Outra história também fabulosa. Essa de Erechim, nunca ouviu falar de Erechim? Vamos lá. Lá na Nossa Senhora de Santa Cruz? Sim. Olha, eu devia ter feito a pergunta, hein? Pelo menos alguém ia acertar. É. Né? E lá Nossa Senhora deixou a água também, igual em Lourdes, né? Aqui em Simbres também. Mas se quiserem conhecer melhor a história também de Nossa Senhora de Santa Cruz, YouTube e Mensageiros de Fátima, Brasil, também tem lá. Né? Vai ter que procurar pelo nome da cidade, Erechim e Campinas, tá certo? Mas só estou colocando aqui a parte que nos interessa. Onde ela falou que é para o Brasil, né? Eu e o meu rosário seremos a espada que vos dará a vitória. Essa é a parte que eu quero que vocês gravem no coração. Não na cabeça, tá? É no coração. Porque a cabeça a gente entra em demência e esquece. Mas aquilo que grava no coração, a gente nunca esquece. Né? E eu, quando coloco o texto, amor de Nossa Senhora, eu estou dizendo assim, eu vou rezar o texto todos os dias. Para obter a minha salvação, a conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro. Esse é o segundo pedido. E o terceiro pedido para encerrar é a devoção do primeiro sábado. Aí isso vai ficar a cargo de vocês. Aqueles que quiserem ou que puderem, né? Aqueles que puderem ao menos uma vez na vida, durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado de cada mês, as 4 devoções: confissão, comunhão, rezar um terço e parar 15 minutos para meditar o mistério do rosário. Isso pode ser feito em grupo ou em particular. Quem quiser fazer em grupo na Piedade, nós estaremos lá 5 horas com Nossa Senhora. Aí vai ter o texto, a meditação e a missa. Né? Mas se quiserem também pode fazer em particular, tá certo? Mas com uma intenção. Qual a intenção dada por Nossa Senhora? Em reparação aos pecados cometidos ao Imaculado Coração de Maria. Tá certo? E hoje nós podemos também, o próximo primeiro sábado agora de abril, né? Estamos em março, né? Em abril, né? A gente pode colocar também em reparação ao pecado que o Brasil cometeu agora esses dias, né? Com o Ministério da Saúde, né? Aprovando o aborto
em qualquer gestação, de 0 a 9 meses. A chamada a matança dos inocentes. Né? O governo aí que está aí no momento é um governo comunista e que não respeita a vida. Então ele liberou. Né? Então isso é um grande pecado que vai manchar a mão de muita gente com sangue de gente inocente. E que clama a Deus por vingança contra aquela nação. Então nós temos que reparar isso com o joelho no chão e pedir a misericórdia divina. Para que Deus perdoe esse pecado. Porque o pecado que é cometido por um representante da nação, a nação inteira paga. E São Tomás de Aquino. A nação toda paga pelo pecado cometido pelos seus representantes, porque representa a nação. Né? Então a gente precisa reparar isso. Para reparar isso, muita adoração ao Santíssimo Sacramento, muita oração, como o nosso Alifade falou, muita penitência com jejum, para a gente poder equilibrar as duas balanças. Uma balança chama-se justiça, e a outra balança chama-se misericórdia. E nosso Senhor mesmo falou, precisa de muito mais, falta muita gente ainda para pesar, isso é a palavra de Nossa Senhora agora, na balança da misericórdia. Porque tem muita gente na balança da justiça. Muita gente na balança da justiça, tem muita gente pecando. Muita gente indo contra a glória de Deus. Então nós temos que estar para o outro lado. Né? A vantagem é que uma pessoa que passa para a balança da misericórdia, ela pesa muito mais do que 200, 300 pessoas pecando. Né? Não vou explicar a parte teológica, teria que dar um curso sobre o assunto. Mas isso aí a gente percebe muito bem em Sodoma e Gomorra, quando Abraão pergunta, né? E se houver 200 justos, né? Deus vai punir? Não, se houver 200 justos, Deus não vai punir. Até que chegou em 10, né? E se houver 10 justos, Deus vai punir Sodoma e Gomorra? Aí os anjos param e falam, se houvesse em Sodoma e Gomorra 10 pessoas justas, Deus não puniria Sodoma e Gomorra. Ou seja, diz os historiadores que as duas cidades juntas tinham mais ou menos 250 mil pessoas. Mais ou menos o tamanho de Sobral, né? 250 mil pessoas pecando mesmo, barbaramente. Se lá no meio tivesse 10, na balança da misericórdia, equilibraria a balança. Tinha quantos lá em Sodoma e Gomorra? Que era justo? Nem que era santo não, é que era justo. Hã? Pecando. Mas quantos justos tinha? Não 10. Tinha 10, mas quantos tinha? Lote. E por isso Lote foi retirado. Quando Lote saiu, veio fogo, enxofre, queimou toda a Sodoma e Gomorra. Né? Depois ali virou o Mar Morto. Eu nunca ouvi falar do Mar Morto. Né? O Mar Morto agora está secando. E quando ele secou, descobriram a cidade de Sodoma e Gomorra. E os alicerces que sobraram lá, não fala aquele pessoal que estuda pedra antiga? Cidade antiga? Arqueólogo. Os arqueólogos disseram o seguinte, que as pedras são queimadas como se tivesse tido assim, um fogo muito rápido, que tivesse batido em cima, assim, né? Ou com um meteoro, mas não tem meteoro, ou uma erupção vulcânica, mas não tem vulcão e nem sinal de meteoro. Como se explica toda a cidade, está toda a pedra toda cauterizada? Só, a única explicação é o próprio historiador lá, o rapaz que era até ateu, ele falou, olha, só tem uma explicação, é acreditar na Bíblia. Eu não tenho uma outra explicação para isso daqui. Né? Mas veja bem, hein? Se tivesse 10 o quê? Justo. Não é santo não, justo. Né? Eu acredito que aqui nós estamos mais de 10 hoje. Né? Então hoje aqui nós podemos abrandar 250 mil aí, pecadores. Né? Então se a gente conseguir que tenha no Brasil inteiro, né, várias pessoas que entendam esse pecado e comecem a rezar, e no primeiro sábado oferta a Nossa Senhora sua oração, sua confissão, sua comunhão em reparação a esse pecado, podemos o quê? Abrandar a cólera divina. Né? Por quê? Porque existe sim. Não adianta falar, Deus é só bondade. Não. Deus é a justiça também. Isso está na Bíblia de ponta a ponta, inclusive com o próprio Jesus. Né? Inclusive agora, domingo, né? O que Jesus fez lá no templo? Jogou as moedas no chão, derrubou o negócio lá com os pombos, né? E ele fez um chicote também, viu? Tem um chicote, tem outro evangelista que conta que ele fez um chicote com 3 cordas. E quando eu faço um chicote é para fazer carícia, é? Ele desceu no lombo lá do pessoal, deixou o verdão, né? Quem foi que fez isso? Jesus.
Então, tem hora que é preciso descer o rei. Por quê? Porque Jesus não é uma pessoa, não, pelo contrário, para mostrar para o filho, ó, me desculpe, mas você tem que levar essa peiazinha aqui para tomar juízo, né? Então acontece. Mas nós podemos equilibrar a balança. E quem fala isso é a própria Nossa Senhora, não só em Fátima, como aqui no Brasil, em Campinas, como lá em Erechim, como em Simbres. Se vocês olharem só de Simbres, ela também fala que o Brasil corre um grande risco, porém, se houver pessoas que façam oração e penitência, poderão salvar o Brasil. E é isso que a gente está clamando para vocês. Quando a gente se consagra a Nossa Senhora, se a gente quer ser servo de Maria e usar a espada que ela deu ao terço, nós temos que reparar esses pecados que estão cometendo, né? Para que a gente consiga não só a nossa salvação pessoal, mas também a conversão da nossa nação. Para que ela seja realmente, a palavra da glória de Nossa Senhora de Erechim, que o Brasil cumpra a sua vocação de terra de Santa Cruz. Uma terra eleita pelo meu divino Filho. Bonito, né? Então, se é uma terra eleita, precisamos honrar essa terra que Deus nos deu, a terra de Santa Cruz, né? Então,